Algumas vezes sei que nada nem ninguém é culpado. Aí escorrego e sinto surpreendentemente responsável. Então, outras vezes, sei que a única coisa da qual temos certeza é que Nick tem uma doença terrível. Ainda tenho dificuldade de aceitar isso. Repito os argumentos dos dois lados. As pessoas com câncer, enfisema ou doenças cardíacas não mentem e roubam. Alguém que esteja morrendo de uma dessas doenças fará qualquer coisa para viver. Mas é que está o problema com a dependência química. Por sua natureza, as pessoas afetadas não são capazes de fazer o que, do lado de fora, parece uma solução simples. Não beba, não use drogas. Em troca desse pequeno sacrifício, um presente pelo qual outras pessoas com doenças terminais dariam qualquer coisa, a vida. Mas, como diz o Dr. Hanson, um dos sintomas da doença é o uso. Um sintoma é perder o controle. Um sintoma é a necessidade de alimentar a ânsia. É uma força tão poderosa que um dependente químico, numa reunião, a comparou à necessidade de um bebê morto de fome mamar. Usar drogas seria uma escolha igual a essa. Aqui estou com o querido menino, o David Sheff. Estou aqui na página 198. Peguei um trecho que diz do que eu comentei no vídeo anterior, né? Esse questionamento do David a respeito dessa doença, uma dependência química, né? Ele coloca de forma aqui bem interessante, né? Que uma pessoa com câncer, ela daria tudo para viver, vamos dizer, um sentido de vida, né? Numa opção de vida, vamos dizer assim, né? Uma pessoa dependente química, uma pessoa que faz uso crônico de drogas pesadas, ela busca por isso. Algumas roubam, algumas mentem, né? Algumas destroem relações, algumas deixam de trabalhar, algumas deixam de se relacionar, né? É aí que entra uma questão muito complexa, que a gente vai tentar entrar nela aqui, né? Uma dependência química, vamos pensar a dependência química a partir da ideia de doença. Eu acho que primeiro a gente tem que pensar nesse viés. Depois eu pretendo entrar com a psicanálise para a gente estudar pulsão, que não tem a ver com o cérebro, com movimentos químicos dos neurônios, nada disso. Então vamos primeiro, porque é mais aceitável até pela sociedade, né? É muito curioso que assim como a depressão hoje ela é bastante entendida como uma doença, a dependência química também. Só que eu gosto muito de pensar, aliás, já fiz um vídeo a respeito disso, que essa ideia de doença a gente pode usar muito como metáfora também, né? Estar doente de existir, de viver, a dor de viver, o mal-estar, a angústia. Mas quando a gente fala de dependência química, se fala muito nos relatos das pessoas que fazem uso na história do Nick, essa dificuldade de dizer não ao corpo, uma necessidade do corpo de buscar pela droga, né? Não é só uma questão de desejo subjetivo do sujeito, né? Também é, mas vamos adentrar um pouquinho mais aqui no que o David diz, que eu acho que é bem interessante, para a gente partir daqui. Existe um motivo prático para que as pessoas entendam que a dependência química é uma doença. As companhias de seguro cobram doenças e pagam seu tratamento. É bom que o façam, porque se você esperar até a doença progredir, e ela vai progredir, você acaba tendo que pagar por um transplante de fígado, coração, estômago e rins. Sem falar das doenças mentais, dos dependentes químicos, que vão de psicose a demência. Sem falar nos custos de famílias destruídas, que não conseguem trabalhar. Sem falar nos custos do crime relacionado à dependência química. A gente tem que lembrar sempre aqui que o David ele fala dentro de um lugar, né? Ele é um americano, um homem americano, branco, jornalista, bem-sucedido, né? Tem aí toda uma estrutura, um homem privilegiado, vamos dizer. E é louco, né, que ele se depara com esse grande problema que destoa de toda essa realidade, né? No filme, não lembro se no livro acontece essa fala, mas o David fala pro Nick, nós não somos isso.
É muito louco, né, que o nós inclui ele, o Nick, a madrasta do Nick, a esposa dele, os irmãozinhos do Nick, o nós, a família, né, e o Nick de repente destoa desse nós. Ele não é igual a esses outros, né? Então é muito curioso, assim, como surpreende, né, como pega de surpresa, né? A gente está falando do David aqui, né, desse homem com essas características que eu cito, né? Um homem americano. Claro que o pensamento norte-americano, estadunidense, ele tem lá suas diferenças dos pensamentos da ideia brasileira, né? Apesar de similaridades, a gente tem que levar em conta que nos Estados Unidos essa ideia de doença mental, até a própria indústria farmacêutica tem bastante força, né? Lembrando, muito importante, que nos Estados Unidos não há saúde pública como aqui no Brasil, não há SUS, né? Então imagina só, aqui no Brasil a gente tem serviços oferecidos pelo SUS que vai tratar dessas pessoas que fazem uso abusivo ou que são toxicomanos / dependentes químicos. Já citei aqui os CAPs, álcool e drogas. Para transtornos psiquiátricos ou doenças mentais, né, como costumam dizer, a gente pode questionar isso depois. Existem os CAPs, adulto, infantil. Então a gente pode pensar em todos esses recortes, né? O David está entrando numa questão aqui interessante, porque nos Estados Unidos tem uma cultura muito comum de reabilitação, uma internação, programas de reabilitação. E o Nick passa por vários. São ineficientes, né? A gente vai vendo aqui, especialmente o que parece aqui quando se trata de metanfetamina, né? Muito bem, né? Muito bem. Algumas pessoas permanecem céticas. Para elas, a dependência química é uma falha moral. Os usuários querem ficar chapados, pura e simplesmente. Ninguém os obriga. Aspas, não estou discutindo o fato de determinadas regiões do cérebro serem ativadas com um dependente químico pensa em usar ou usa cocaína, disse Sally Settle, psiquiatra da equipe da Clínica Oasis de Tratamento de Dependência de Drogas em Washington e membro do American Enterprise Institute. Aspas de novo ali da Sally. Mas isso transmite a mensagem de que a dependência química é um problema tão biológico quanto a esclerose múltipla. Doenças cerebrais verdadeiras não têm esse componente de escolha. Vejam como é muito complexo, né? A gente está falando aqui em começar talvez essa conversa com a ideia de que a dependência química é uma doença, né? Mesmo sabendo que não é só uma doença cerebral, uma doença orgânica, né? A gente está aqui tentando puxar um pouquinho também a escolha do sujeito, né? Seja essa escolha inconsciente, né? Uma escolha que se faz sem querer escolher, ou até uma escolha consciente, né? Então a gente vai entrando em aspectos que vai se amarrando talvez, né? Vamos tentar entender aqui essa dependência química. Por que dependência química? É só química mesmo? Será que a gente não está falando aí de afetos? A gente não está falando de vazios? De algo que não pode ser transmitido num exame cerebral, né? Aquelas imagens que tanto impressiona a gente, convence a gente muitas vezes. Então o David entra aqui nessa de tentar entender por que meu filho está doente, mas ele me roubou, ele mente, né? Ele escolhe lá na biqueira comprar droga. São muitas questões difíceis de entender, mas eu gosto de deixar aqui bem marcado que é legal pensar a doença como metáfora, uma doença da existência, da alma, né? E, claro, a gente está aqui falando mais uma vez, né? Dessa história que é muito particular, desse rapaz, desse pai, nesse contexto, pessoas privilegiadas. Agora vocês imaginem a gente começar a pensar contextos onde não há estrutura de afeto, não há estrutura econômica, e aí vai, né? Mas a gente vai falar disso depois, em outro momento,
A gente está aqui trazendo uns pontos interessantes para tentar entender essa ideia de dependência química como doença, né? Eu não descarto isso, né? Quem sou eu para descartar? Mas eu acho que a gente não deve parar aí não. Parar nessa ideia de uma dependência química, né? Basta aí mudanças cerebrais, basta abstinência. Olha que ideia perigosa aí, né? É perigosa assim, pensar que a abstinência é a única forma de tratamento, né? Já falei disso em vários outros vídeos, um pouquinho, né? Mas eu pretendo voltar também. Então, tentando formular aqui um pouquinho de ideias do querido menino desse livro, David Sheff. E eu sugiro para vocês, quem puder ler, leia, que é muito, muito interessante. É a terceira vez que eu estou lendo. E o filme está disponível aí na Amazon Prime Video para quem tiver, né? Então a gente se vê aí na próxima. Abraços e beijos.